Capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, o doutor Lucas, tem algo que nos chama a atenção e precisamos prestar bem atenção. Provavelmente você já leu várias vezes esse capítulo 10, do versículo 1 a 16. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui, que é muito interessante. Jesus separou 70 irmãos, 70 dos seus discípulos, ou 72, né? Dependendo se estiver lendo em algum lugar, né? E ele faz o seguinte, ele vai enviar em direções diferentes de 2 em 2. E ele fala que esses 70 ou 72 ia preceder a sua ida naquela cidade, nos vilarejos, para quando o evangelho estivesse chegando, ou Jesus tinha planos de passar, eles pudessem estar com uma sementinha já plantada no coração daquelas pessoas. Ele faz o seguinte, olha, quando você chegar em uma casa, saudai aquelas pessoas com a paz. Se tiver alguém naquela casa que os receber com a paz, fique quieto ali. Ali vocês vão dormir, comer, então fique quieto. Se porventura não receber vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, que vocês não foram bem recebidos, vai tirar até o pó das próprias sandálias, porque não receberam. Então rejeite tudo, né? Ele até faz uma coisa bastante dura e difícil, que ele fala que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, para aquela cidade, né? É um alerta para todos nós isso, quando não aceitamos que Jesus tenha ensinado, né? Isso serve para mim e serve para você. Pois bem, nós sabemos que eles vão sair, vão voltar maravilhados, porque diz que os espíritos imundos, né, através do poder da palavra, acaba realmente sendo expulso e vão estar saindo, né? Tudo isso faz parte da história. Essa história nos chama a atenção, porque Jesus citou o nome de algumas cidades aqui. Ele falou no versículo 3 de Corazim, falou de Betsaida, falou de Tiro, falou de Sidom, falou de Cafarnaum, e você fala, olha, por que Jesus citou essa cidade? Então, nós vamos entender o porquê dessas cidades, né? Mas voltando um pouco, nessa jornada desses homens, eles vão voltar felizes, vão relatar para Jesus o que aconteceu, que os espíritos realmente, né, por poder da palavra, saíam, tudo isso, verdade, né? Mas nos chama a atenção alguma coisa. Sabe que a sementinha do evangelho, se ela não germinar no coração nosso, no coração de cada pessoa, não tem o meio pelo qual vai ser gerado o homem que vai morar com Deus, a pessoa que vai morar com Deus. Sementinha essa que tem que ser plantada e tem que ter um coração bom, um coração fértil, para poder aceitar o evangelho. Aceitar Deus e aceitar Cristo, superficialmente, isso é uma coisa muito fácil na vida das pessoas. Você pode olhar em volta de você que todo mundo tem esse tipo de carisma pelo nome de Deus Pai, Deus Filho, mas quando se trata de aceitar a mensagem da cruz, aquela que gera um novo homem, um homem espiritual, aquele que vai ser um cidadão do reino, essa parte é difícil. Difícil porque a palavra pura do evangelho, ela é muito pouca para que o homem quer hoje. Poucas pessoas aceitam o evangelho como ele está descrito e ensinado por Cristo e os seus apóstolos. Poucas pessoas. Daí nós podemos encontrar milhares de grupos religiosos que chamamos, entre aspas, de igreja, porém, quando você examina o conteúdo do serviço prestado ao Senhor, está longe dos ensinos do Evangelho, ou a simplicidade do Evangelho. Esses 70 homens vão sair não fundando a igreja, eles vão sair anunciando o reino de Deus que está chegando, que vai fazer o marco zero da história da humanidade. Nova aliança, era cristã, era mosaica, que ficou já no passado.
e Jesus é o marco zero para essa divisão. E podemos perceber também, nesses 16 versículos, que Deus deixou o momento certo acontecer para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito que podia tirar o pecado do mundo. Por que é que Deus não fez isso antes? Deus é eterno, mas Deus nunca deixou de anunciar a sua presença entre o homem. Desde Gênesis capítulo 1 até findar o livro de Apocalipse, Deus fez a sua comunicação. Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é Espírito, e Ele está procurando as pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Podemos encontrar em Gênesis Deus muito triste com o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Esse homem que viveu nos primeiros dias, que está muito longe de nós hoje, foi tamanha corrupção que Deus não podia olhar para a terra, não podia mais olhar para o homem que Ele criou. Isso deve ter sido uma coisa muito triste para Deus. Chegou ao ponto de ele tomar a decisão de não mais querer o homem na face da terra. Foi quando ele tomou aquela decisão radical. E ele fala, vou destruir o homem que criei, o homem, o animal, porque está tudo corrompido. Percebemos nesse momento aparecendo Noé, 3 filhos, esposa e 3 noras. Noé achou graça diante de Deus. E Deus vai agora, através desse homem, fazer com que pudesse tudo começar de novo. Por isso nós estamos aqui. Senão não estaríamos aqui. Não teríamos chance. Deus não ia criar outro homem. É daquele que Ele criou que Ele vai fazer prosperar o ser humano na terra. E agora chega um momento crucial, que é a chegada de Cristo, anunciando o Evangelho, a boa nova, ou as boas novas da vida eterna, tanto para o homem que viveu na era mosaica, quanto para o homem que está vivendo na era cristã. E esses 70 saem anunciando que o reino de Deus é chegado. E Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Na verdade, Deus vai estabelecer o seu reino. E esses 70 homens vão sair anunciando o reino de Deus. A leitura começa assim, que fala que depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele quem? Jesus. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Não andeis a mudar de casa em casa, procurando coisa melhor. Para o homem, isso é o suficiente. Lugar para dormir, lugar para comer. Então ali está, Deus está suprindo as necessidades que precisam para anunciar o Evangelho. Nem se compara hoje com muitos pregadores que é hotel de primeira classe, casa simples, não serve para ficar. Isso, na verdade, não é pessoas que querem trabalhar para Deus, querem viver na luxúria à custa de outros, né? Quando entrares numa cidade e ali vos receber, comei do que vos for oferecido. Isso não importa. Se aquelas pessoas estão vivendo, você vai viver naqueles dias com eles também. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem,
Vocês devem sair pelas ruas e clamar até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Lembra que a cidade de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas foram destruídas com um tipo de uma bomba atômica, um enxofre que caiu e os destruiu todos, exceto Ló e as suas duas filhas, porque Ló tinha escolhido aquela parte para poder criar os seus animais, e ali foi um problema sério, né? Ele não estava olhando onde estava Deus, olhou mais a beleza das coisas que estavam acontecendo. Problema seríssimo, né? Aconteceu. Até a mulher de Ló também foi destruída. Pois bem, e Ló sabe que ele ouviu o que veio do Senhor, os dois anjos. Sai dessa cidade o mais rápido possível, porque Deus vai destruir. A mensagem do Evangelho faz sentido em algumas coisas. Sai mais rápido do pecado. Arrependa, foge do meio dele. Converta-se ao Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porém, o que acontece nessa cidade? Jesus ainda está dando as instruções, eles vão sair, vão anunciar, vão preceder, então está pregando, o reino vai ser estabelecido, e foi estabelecido daí a alguns dias, quando Jesus foi crucificado, derramou seu sangue, pagou o preço justo, coisa que sangue de um novilho, de um touro, o sacrifício da antiga aliança não podia fazer. Agora pode. O próprio Deus se fez carne, habitou entre o homem para ser o sacrifício perfeito. E agora Jesus fala para esses 70, se eles não receberem você, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas ou aquela cidade. Aí nós podemos parar e pensar, mas nós amamos a Deus, nós professamos Cristo, mas tem um detalhe. Eu falo que as entrelinhas da Bíblia temos que prestar atenção e nos chamam. Os próximos versículos, que está do 13 ao 16, nós vamos ver alguns nomes de algumas cidades que Jesus vai citar aqui. Ele fala no versículo 13, do mesmo Lucas capítulo 10, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se tivessem arrependido, né, assentados em panos de saco e cinza. Contudo, no juiz haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerá até o inferno? Quem vos der ouvido, ouve a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Preste atenção no que ele disse. Quem ouvir vocês, está ouvindo a mim. E quem vai estar ouvindo a mim, está ouvindo o Pai que me enviou. Mas quem rejeitar a palavra que vocês estão anunciando, já está me rejeitando. E quem estiver me rejeitando, não tem o Pai. Isso é gravíssimo. Por quê? Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus que se fez carne e trouxe a mensagem salvadora. Mas se eu sou uma pessoa religiosa, mas não estou praticando o que Jesus ensinou através dos seus santos apóstolos, coisa que muitas pessoas falam, isso é o apóstolo Paulo que falou? Isso é Mateus que falou para os judeus? Isso é Lucas que falou para o seu amigo? Isso é Marcos que mencionou? Não, isso é João. Presta atenção um momento. Estes homens
que saíram pregando o evangelho. Eles estavam pregando eles até foram rejeitados. O que não pode rejeitar é a palavra que Jesus ensinou. Essa palavra é vida. Rejeitando a palavra que veio de Jesus, que é o evangelho, para nós praticarmos em nossos dias hoje, estamos negando Cristo. E por sua vez estamos negando o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Pensou nisso já? Negar a Cristo é simples. Vamos citar algumas coisas aqui. Bem simples, acho que eu já mencionei isso em outros vídeos. E gostaria que você prestasse atenção. Hoje é domingo, celebramos no nosso grupo da igreja a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Com pão sem fermento, que simboliza um pão ázimo, que veio isso desde a antiguidade. E Jesus, na última noite que ele foi traído, tomou um pão, tendo dado graça, o partiu e deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, ele pegou o suco da videira, não é vinho fermentado, porque é um sangue puro. Esse é o suco da videira, representa o meu sangue derramado em favor de muitos. E aí, quantas pessoas hoje não estão preocupadas com isso? Porque quem fez isso? Isso não é nada. Mas quem ensinou e falou para fazer isso foi Cristo. Se eu nego essa parte, eu já estou rejeitando ele. E daí você pode imaginar um monte de coisa que hoje é praticado nas chamadas igrejas que não estão preocupados com esses detalhes do Evangelho. Então, quem rejeita a mensagem que os apóstolos ensinaram, está rejeitando Cristo. E quem rejeita a palavra de Cristo, está rejeitando Deus Pai Todo-Poderoso. É muito interessante observar essas coisas, porque nós vamos ser julgados através do Evangelho. Se o Evangelho vai nos julgar, qual deve ser a minha obrigação, a sua obrigação? Prestar atenção no Evangelho e praticar as coisas que estão descritas no Evangelho, que foi ensinada pelos homens, pelos santos apóstolos e outros homens honestos, corretos, que conseguiram transmitindo a mensagem. E nós, por nossa vez, devemos pegar a mesma mensagem e transmitir a outros, e daí por diante. Na nova aliança, um outro ponto, ele falou que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, uma oferta voluntária. Não mais seguir a lei de Moisés, porque a era mosaica já passou, estamos na era cristã. Hoje, raramente vai achar alguém que segue esses padrões. Padrões da Bíblia. A igreja que serve o Senhor, ela não vive em função de dinheiro. Ela vive em função da verdade pura, porque a verdade pura vai salvar as pessoas. E instruir as pessoas a praticar as coisas que veio do Evangelho. Isso é servir a Cristo. Isso é fazer parte da sua família, fazer parte do seu povo. Preste bem atenção nestas coisas. Esses 70 saíram anunciando o Evangelho que Jesus está trazendo e chegando, o reino dos céus. Quem rejeitou, rejeitou a Cristo, por sua vez rejeitou a Deus. Quem o aceitou, aceitou a mensagem que veio de Cristo, aceitou Cristo e aceitou Deus para receber a salvação para a vida eterna. Vamos ser pessoas atentas. Tudo o que está acontecendo à nossa volta. E ao mesmo tempo examinar esse livro, porque nele está contido a mensagem da cruz, a mensagem que nos salva. Que Deus nos abençoe. Seja inscrito em nossa página, continue sendo um mensageiro do Senhor. Se você só está visitando, fique à vontade para escrever, não pague nada. Também, seja sempre bem-vindo. Mas se tem desejo de receber novas notificações, quando eu estiver postando novos vídeos, fique à vontade para se inscrever. Porque fazendo assim, você vai estar ajudando a outras pessoas a ver a mesma mensagem e se converter e fugir da ira vindoura que está preparado para as pessoas que não amam a Deus, segundo o Evangelho que deixou para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde.